No meu aniversário de 30 anos, eu disse para minha família: a gente precisa cortar gastos. Não posso continuar pagando tudo para sempre. Meu pai revirou os olhos e respondeu: então comece pela dívida de 6 dígitos do seu irmão. Eu recusei. Quando voltei para casa, minhas coisas estavam na varanda. Fechaduras trocadas. Pense no que você fez, disseram. Eu não fiz cena. Só disse, nada. Só agendei uma mensagem. Na manhã seguinte, tudo mudou. Feliz aniversário, Josh, disse minha mãe, com uma voz alegre e falsa, como se ela não tivesse acabado de tentar me fazer sentir culpado por não ter me oferecido para pagar o empréstimo do carro do Kyle uma hora antes. Sentei na ponta da mesa de jantar com uma fatia de bolo comprado no mercado na minha frente e uma vela torta derretendo cera. Meu pai estava debruçado à minha frente, um braço apoiado na cadeira, o outro segurando uma cerveja. Meu irmão Kyle, 28 anos, desempregado e aparentemente alérgico a qualquer responsabilidade, estava no celular com uma mão e mandando mensagem com a outra. No iPhone novo, claro, o que eu comprei. Então eu limpei a garganta. Meu coração estava acelerado, mas tentei manter a calma. A gente precisa conversar sobre dinheiro. Meu pai resmungou. Minha mãe piscou. Kyle nem olhou. Não dá mais para eu continuar bancando tudo, falei. Estou tentando construir meu futuro. Pago a hipoteca, as contas da casa, as compras. Ano passado paguei a segunda multa do Kyle por dirigir bêbado. Preciso cortar. Kyle então levantou os olhos. Você tá agindo como se fosse caridade. Fiquei olhando para ele. É caridade. Ele riu. Uau. Ok. Meu pai se inclinou para frente, olhos semicerrados como se eu tivesse xingado o Papa. Então comece pela dívida de 6 dígitos do seu irmão. É isso que importa, não é? Minha mãe olhou de lado para ele, como se quisesse que ele não tivesse dito aquilo. Kyle ficou em silêncio. Eu não vou pagar isso, disse calmamente. Não é minha responsabilidade. O ambiente gelou. Ninguém se mexeu. Meu pai recostou de novo, os lábios se contorcendo no meio sorriso debochado. Bom, ele disse. Acho que a gente entendeu qual é a sua posição. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, todas as minhas coisas, roupas, livros, ferramentas, até o laptop que usava para freá-las, estavam empilhadas na varanda. As fechaduras haviam sido trocadas. Na porta, um bilhete: pense no que você fez. Só isso. Fiquei ali um tempo, olhando para a letra. Reconheci na hora, era da minha mãe. Organizada, precisa, inconfundível. Eu não bati. Não gritei. Não chorei. Respirei fundo, peguei minhas malas e fui embora. Depois, agendei a mensagem. Na manhã seguinte, tudo mudou. Para entender como chegamos até aqui, um aniversário com expulsão e um bilhete que doeu como tapa, é preciso voltar 10 anos. Eu tinha 20 quando Kyle destruiu o primeiro carro. Bêbado, claro. Mamãe chorou. Papai gritou. E eu, o filho mais velho, com emprego estável e ficha limpa, paguei o guincho e emprestei $3.000 para arrumar o carro. Ele nunca devolveu. Era para ser algo pontual, mas acabou virando rotina. Quando Kyle largou a faculdade, a culpa caiu em mim, por não ter ajudado ele a estudar. Quando ele perdeu 3 empregos no mesmo ano, tive que ouvir sermão sobre como algumas pessoas enfrentam mais dificuldades. Quando ele estourava o limite da conta, quem recebia a ligação era eu, da minha mãe, com aquela voz doce cheia de culpa: Josh, querido, ele é seu irmão. Você não pode ajudar só dessa vez? E eu sempre ajudava. Paguei o aluguel quando ele foi despejado. Paguei o seguro do carro, o carro que ele usava para ir em festas enquanto eu ia a pé pro trabalho. Comprei mantimentos, quitei o imposto atrasado da casa dos meus pais e, mesmo assim, consegui pagar as aulas noturnas para tirar minha certificação em sistemas elétricos. Enquanto isso, o Kyle passava os dias no porão trabalhando com música e não fazendo nada de útil. E o pior, nem fingia gratidão. Pelo contrário, agia como se tudo aquilo fosse obrigação minha. O Josh tá indo muito bem, ele dizia, acenando a mão como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante.
Ele tem condições. É para isso que serve irmão mais velho. Meus pais adoravam essa fala. Eu poderia ter saído de casa. Deveria ter saído. Mas toda vez que eu tocava no assunto, minha mãe ficava com os olhos cheios d'água. Essa casa só parece um lar com você aqui. Meu pai dizia, não exagera. E ainda me lembrava que eu só pagava parte das contas. Tipo, eu bancava tudo, mas o plano de celular não contava, aparentemente. O Kyle sorria e completava, pra que sair, se aqui tá tão bom? Sim, eu tava bem. Trabalhando 60 horas por semana, mal vendo a luz do sol, enquanto meu irmão comprava fones de ouvido novos com o dinheiro que pegava emprestado de mim. Eu pulava o almoço para economizar, e meu pai usava meu salário para consertar o ar-condicionado da casa e ainda me dizia que eu devia ser grato por não precisar lidar com o senhorio. Tudo aconteceu 2 meses antes do meu aniversário. Cheguei em casa depois de um turno de 14 horas e encontrei o Kyle dando uma festa. Meu PC Gamer, aquele que montei peça por peça durante 5 anos, estava instalado na sala, conectado ao sistema de som dele. Os amigos estavam desmaiados no sofá. Garrafas de cerveja por toda parte. Meu teclado estava grudando. Eu não gritei. Só desliguei tudo e levei pro meu quarto. Na manhã seguinte, minha mãe me deu uma bronca. Você o envergonhou, disse, num tom duro. Os amigos dele te viram andando pela casa feito um louco. Eles estavam usando minhas coisas e eu respondi. Essa casa não é só sua, ela retrucou. Aqui tudo é compartilhado. Aquela palavra, compartilhado, me acertou como um soco. Compartilhado, como a hipoteca que eu pago, as compras que eu faço, a conta de luz que sai direto da minha conta bancária. Naquela noite, revisei meu orçamento. Eu tava tão perto. Só mais alguns meses economizando e eu conseguiria sair dali, de vez. Foi quando surgiu a ideia genial do Kyle, investir em criptomoedas. Ele colocou $25.000 em empréstimos estudantis que ele nunca teve intenção de pagar e perdeu tudo em 2 semanas. Culparam o aplicativo, o mercado, os amigos. E então ele se virou para mim, você pode me emprestar 10 mil? Como se estivesse pedindo uma carona até a loja. Só para eu me reerguer. Eu ri. E, pela primeira vez em anos, disse não. Foi aí que tudo mudou. De confiável, virei egoísta. De prestativo, virei ingrato. Elitista. Agora você acha que é melhor do que a gente? Meu pai perguntou uma noite, depois do jantar. Só porque tem um trocadinho no banco? Não é isso, eu respondi. É que eu tô cansado. Na manhã seguinte, o Kyle postou um tweet. Ele achou que eu não veria. Mas, veja bem, tem gente que só ajuda quando acha que pode te controlar. Corta esse acesso e assista ao verdadeiro rosto aparecer. Ele postou isso, com gosto, e recebeu mais de 300 curtidas. Eu não respondi. Não disse uma palavra. Então chegou meu aniversário. E eu, tolo, ingenuamente, pensei, talvez, só talvez, esse ano a gente consiga manter tudo civilizado. Um jantar simples. Um bolinho. Sem drama. Mas não. Fui emboscado. Meu pai passou a noite inteira me encarando, como se me desafiasse a trazer dinheiro à conversa. Kyle fazia piadas, dizendo que eu devia abrir logo meu fundo fiduciário, que nem existe. Minha mãe sorria exageradamente, como se com alegria o suficiente pudesse impedir o clima de explodir. E quando finalmente disse, eu não posso mais continuar pagando tudo, a explosão veio. Então comece com a dívida de 6 dígitos do seu irmão, disse meu pai. Não foi uma piada. Não foi um pedido. Foi uma ordem, uma expectativa. E quando eu disse a não, ninguém discutiu. Eles simplesmente me descartaram. Como lixo. Só que eles cometeram um erro. Esqueceram quem me ensinou a ser calado. A aguentar. A não reagir. Porque dessa vez, eu tinha um plano. Não respondi o bilhete. Não bati, não mandei mensagem, não chorei. Peguei minhas malas, coloquei o que pude no banco de trás do meu Toyota velho e dirigi até o motel mais barato que encontrei.
Daqueles de beira de estrada, com cheiro de cigarro e máquina de snacks que engole seu dinheiro sem piscar. Sentei na beira da cama, as notas do bilhete ainda amassadas na minha mão. Pense no que você fez. Eu pensei. Muito. E então agendei a mensagem. Ao longo dos anos, aprendi algumas coisas. Uma delas, toda família tem seu mito. A história que contam para si mesmos. A nossa era simples, Josh é confiável. Josh sempre ajuda. Josh sempre aparece. E, como ele sempre aparece, podemos fazer o que quisermos. Só que eles não sabiam que, nos últimos 2 anos, eu documentei tudo. Cada pedido via Vimo, cada fatura, cada transferência, cada socorro financeiro. Guardei os recibos. As mensagens passivo-agressivas. Os ataques disfarçados de preocupação. Cada você tá sendo dramático. Toda vez que pedi limites, registrei. Anotei. Datei. E teve a carta que escrevi meses antes do meu aniversário. Não era uma despedida. Era uma confissão. Sobre como eu paguei a segunda hipoteca da casa sem avisar ninguém, porque o banco ligou para mim, não para eles. Sobre como descobri que o Kyle usou minha identidade para tentar um empréstimo pessoal de $15.000. Foi recusado, graças a Deus. Mas a consulta ainda ficou no meu histórico de crédito. E meus pais sabiam. Pediram para eu não prestar queixa. Família fica unida, disseram. Eu fiquei. Fiquei até não aguentar mais. Naquela manhã, logo após ser expulso da casa que eu mesmo pagava, apertei a enviar. Mas não foi para eles. Enviei para a família toda, minha madrinha em Tampa, tio Dave em Nova Jersey, os primos da minha mãe, os irmãos do meu pai, o grupo da igreja deles. Tudo. Junto com recibos, prints, registros bancários, mensagens, áudios. Organizado, com planilha anexa detalhando tudo o que Josh realmente pagou. Viralizou na família em menos de 1 hora. Ao meio-dia, meu celular estava em chamas. 26 chamadas perdidas da minha mãe. 8 do meu pai. Do Kyle? Nenhuma. Ele me mandou uma mensagem: você não precisava ter feito isso. Foi frio. Eu não respondi. Às 12h37, recebi uma mensagem da tia Maria, que eu não via há anos: bom pra você. Sempre soube que eles estavam te explorando. Orgulhosa de você, querido. E então vieram as consequências. Aparentemente, a reputação dos meus pais naquela bolha suburbana onde moram significava muito mais para eles do que eu imaginava. A imagem da família perfeita, unida, moralmente exemplar, foi por água abaixo. As pessoas começaram a fazer perguntas. Por que o Josh pagava todas as contas enquanto Kyle vivia viajando? O que era aquele bilhete na porta, cena de filme da Lifetime? Por que Kyle aparecia com fone novo, tênis novo, tatuagem nova, se estava desempregado? E por que, afinal, o Josh morava no porão como se fosse um inquilino, se era ele quem bancava tudo? Meu pai tentou contornar. Disse a um parente: estávamos dando estrutura para ele. Estava tudo sob controle. Erro de principiante. Anexei a gravação da noite em que me expulsaram. Tinha colocado o celular no bolso do casaco antes do jantar. O áudio estava claro como água. Pai, então começa pela dívida do seu irmão. Eu, não vou pagar isso. Pai, então vá embora. Mãe, pense no que você fez. Não tinha como eles negarem. E aí veio o golpe final: denunciei o roubo de identidade. Eu teria deixado passar da primeira vez. Mas não agora. Quando a polícia apareceu na casa perguntando ao Kyle sobre a tentativa de empréstimo fraudulento, o clima azedou de vez. Um vizinho gravou a cena. Vozes alteradas. Uma porta batendo. Kyle gritando que merecia uma folga. E alguém, provavelmente minha mãe, gritou: dissemos pra você não piorar a situação. O vídeo foi parar no grupo do bairro no Facebook. E assim, de uma hora para outra, a família que sempre cochichava sobre os dramas alheios virou o próprio espetáculo. Eu nem acompanhei de perto. Estava ocupado me mudando pro meu novo apartamento. Um quarto só, sobre uma floricultura no centro.
Sol da manhã entrando tranquilo. Uma cozinha que não cheirava a discussões antigas. Paguei o depósito com o dinheiro que eu deveria ter guardado anos atrás. Naquela noite, sentei no sofá sem TV, só meu laptop e comida chinesa e observei o caos acontecer à distância. Tentaram me ligar dezenas de vezes. Quando não atendi, minha mãe apareceu no meu trabalho. Ficou esperando no saguão, olhos vermelhos, segurando um tupperware com minha caçarola favorita. Daquelas que levam anos para serem servidas com amor de novo. Eu a encontrei do lado de fora. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. Eu não vou voltar. Ela sussurrou, com a voz baixa e ferida. Calma, nem precisa ser tão frio, Josh. Você está destruindo essa família. Eu ri. Não, eu disse. Eu só parei de me controlar o tempo todo. Ela estremeceu. E, pela primeira vez, eu não me senti culpado. Foi ali que tudo mudou. Não só a dinâmica da nossa família, eu mudei. Porque, finalmente, consegui enxergá-los com clareza. Não mais como pais frágeis. Não mais como um irmão em crise. Mas como pessoas que tomaram decisões repetidamente e que agora estavam colhendo as consequências. É curioso como o silêncio pode ser mais barulhento que qualquer grito. Pela primeira vez na vida, eu acordava sem ouvir a música do Kyle sacudindo a parede de gesso, ou meu pai batendo portas de armário como se estivesse tendo um chilique com uma camisa polo. Eu não andava mais pisando em ovos, tentando adivinhar o próximo ataque passivo-agressivo da minha mãe, como se a casa fosse um campo minado emocional. No lugar disso, eu tinha silêncio. Paz. De manhã, eu fazia meu café sem precisar checar se alguém tinha deixado uma gota de leite no fundo da caixa. Podia deixar minha carteira no balcão da cozinha sem medo de que ela sumisse. Não precisei justificar cada compra, cada limite no cartão, cada respiro. Ninguém pediu dinheiro. Ninguém exigiu explicações. Ninguém mandou mensagens disfarçadas de afeto só para me manipular. No começo, confesso, foi desorientador. Fiquei esperando o outro sapato cair. Como se, a qualquer momento, eu fosse abrir a porta e encontrar o Kyle jogado no meu sofá, com os tênis em cima da almofada, perguntando quando a pizza ia chegar. Mas eles nunca apareceram. As ligações vieram no começo. Minha mãe deixou mensagens de voz longas, tremendo de emoção, usando aquele tom cuidadosamente ensaiado de culpa. Josh, esse não é você. Você sempre foi o forte. O que ajuda? Por favor, não deixe o orgulho destruir nossa família. Meu pai mandou uma mensagem. Uma só. Espero que você esteja bem orgulhoso de si mesmo. Não respondi. Com o tempo, as mensagens foram diminuindo. Depois, sumiram. 3 semanas depois da minha mudança, recebi uma carta pelo correio. Escrita à mão. Era do Kyle. Surpreendentemente curta. Eu sei que errei. Só estava fazendo o que sempre me deixaram fazer. Mas agora tudo virou contra mim. Mamãe e papai estão um caos. Ninguém mais fala com a gente. Você arruinou tudo. Espero que tenha valido a pena. Nenhum pedido de desculpas. Só culpa. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não respondi. Em vez disso, comecei a reconstruir o que eles tentaram destruir em mim. Me inscrevi num bootcamp de programação, algo que eu queria há anos, mas vivia adiando porque sempre precisavam de ajuda com as contas. Esse mês, comecei a fazer freelas à noite. Estou juntando dinheiro pro futuro que eu quero, não pro que me empurraram goela abaixo com culpa e obrigação. Encontrei amigos. De verdade. Pessoas que não queriam nada de mim além de honestidade. Gente que não se importava com quanto eu ganhava, mas com quem eu era. Entrei numa academia de escalada da região. Redescobri o prazer do movimento, do risco, de me desafiar nos meus próprios termos, não de carregar nas costas quem se recusa a se mover. E sim, a terapia ajudou. Muito. Acontece que anos sendo uma consertadora deixam marcas que não aparecem na pele, mas doem do mesmo jeito. Minha terapeuta chamou isso de parentificação, quando a criança é forçada a assumir o papel de adulto, emocional e financeiramente.
Ela me ajudou a entender que eu nunca fui egoísta. Eu estava exausto. Enquanto isso, lá na velha casa, tudo desmoronou. Minha mãe teve que voltar a trabalhar e odiou cada segundo. Passou a última década vivendo como gerente do lar, com o dinheiro dos outros. No caso, o meu. Meu pai passou a beber mais. Dizem que chegou a gritar com um vizinho que perguntou: "E o Josh, como tá?" Kylie, pelo que soube, finalmente arranjou um emprego num posto de gasolina. Durou 6 dias. Ele culpou o gerente, como sempre. A família estendida se afastou. Já tinham visto e ouvido demais. O mito da nossa família feliz não resistiu às evidências. E, pela primeira vez na vida, eu não tentei consertar. Não fui no dia de ação de graças. Passei com a família de um amigo. Gente que ria à mesa, de verdade, em vez de pisar em ovos. Levei uma torta. Eles me chamaram de família. E disseram isso olhando nos meus olhos. No Natal, recebi um cartão da minha madrinha. Dentro, um bilhete curto. Você merecia algo melhor. E agora você finalmente tomou de volta. Tenho orgulho de você. Chorei lendo aquilo. Não de tristeza, mas porque, pela primeira vez, me senti visto. Sabe o que acontece depois que você põe fogo na sua antiga vida? Nada. Sem explosões dramáticas. Sem pedidos de desculpa emocionados de última hora. Só silêncio. E foi o som mais bonito que eu já ouvi. Pela primeira vez em 30 anos, meu celular não vibrava com cobranças veladas, pedidos de dinheiro de última hora ou mensagens desesperadas sobre a carteira do Kylie ou os impostos do meu pai. Minha mãe não ligava chorando dizendo que não parecemos mais uma família. Eles esperavam que eu voltasse rastejando. Sempre esperaram. Achavam que eu me sentiria culpado. Achavam que eu me sentiria sozinho. Mas sabe o que aconteceu? Eu me senti livre. Eu podia respirar. Ficar no meu próprio espaço, aquele que eu paguei, limpei, organizei, sem medo de alguém roubar minha comida, pegar minhas chaves ou exigir o meu futuro. Carreguei minha família por tanto tempo que esqueci como era andar ereto. Como era viver para mim, e não ser necessário o tempo todo. Eles me chamavam de a espinha dorsal da família. Mas não. Eu era o fusível. E agora que fui embora, o fogo que eles acenderam em volta de mim não tem mais para onde se espalhar, a não ser, de volta para eles. 2 meses depois da implosão, encontrei o Kylie. Claro que foi num posto de gasolina. Ele estava atrás do balcão, com o crachá meio torto. Meu estômago afundou. Ainda tinha aquele ar de arrogância disfarçada, mas estava desgastado, parecia uma cópia mal feita de uma versão melhor dele. Josh, ele disse, sorrindo. Não esperava te ver por aqui. Eu apenas assenti. Ele se inclinou e disse. Você sabe que realmente estragou tudo para eles, né? Pisquei. Você quer dizer quando eu parei de pagar suas dívidas? Ele deu de ombros. Eles ainda estão lidando com as consequências. Você realmente fez uma bagunça. Olhei direto nos olhos dele. Você está confundindo o fato de eu estar limpando a minha vida com a ideia de que estou destruindo a sua. Paguei a gasolina e fui embora, deixando-o ali, parado atrás do balcão, olhando para a porta como se não acreditasse que o caixa eletrônico tinha ido embora. Ele ainda não entendeu. Nenhum deles entendeu. Porque pessoas como Kylie não aprendem com consequências, não até o dinheiro acabar, não até a plateia ir embora, não até os holofotes se apagarem. E eu não vou estar por perto para assistir essa lição acontecer. A verdade é que ninguém fala sobre como é romper com uma família tóxica. Não é a distância que machuca. É perceber que você nunca foi amado incondicionalmente. Você foi útil, valorizado pelo seu silêncio, pelo seu sacrifício, pela sua conta bancária. Mas amor sem respeito, não é amor. É controle. É chantagem emocional com nome bonito. Então, quando me perguntam, você voltaria a falar com eles? Eu não hesito. Não. Porque agora, finalmente, eu me amo mais do que amo a aprovação deles. Antes, eu ansiava por isso como se fosse oxigênio.
Cada nota alta, cada promoção no trabalho, cada dívida quitada, tudo uma tentativa desesperada de ser visto. Mas eles nunca enxergaram quem eu era. Só viam o que eu podia fazer por eles. Hoje, eu me vejo. Eu sou o homem que pagou 3 hipotecas que não eram suas. O homem que perdeu noites dando aulas pro irmão que nem tentava. O homem que manteve uma casa funcionando, mesmo sendo tratado como hóspede dentro dela. E, no fim, o homem que teve coragem de dizer, chega. Reconstruí minha vida do zero. E desta vez, a fundação não é culpa nem obrigação. É paz. É escolha. É minha. Passo os fins de semana caminhando, lendo, fazendo cursos. Estou aprendendo fotografia, algo que adiei por anos porque havia sempre algo mais urgente para pagar. Estou namorando alguém que não precisa ser salvo, que pergunta como foi meu dia, que não me chama de egoísta por ter limites. Às vezes, à noite, deitado na cama, eu penso no garoto que fui. Aquele que andava na ponta dos pés dentro da própria casa. Que entregava o salário como se fosse um ritual sagrado. Que acreditava que, se esforçasse bastante, seria amado do jeito certo. E então eu sussurro. Você saiu. Você conseguiu. Você não deve mais o seu silêncio a ninguém. Deixe que falem. Deixe que distorçam. Que me chamem de ingrato, de dramático, de frio. Porque aqui está a verdade que eles nunca vão admitir. Sem mim, o sistema deles desmoronou. Sem mim, as mentiras deles perderam o verniz. Sem mim, a verdade apareceu nua, inegável. E eu nem precisei gritar. Eu apenas fui embora. E às vezes, o ato mais silencioso e mais poderoso de rebelião é simplesmente trancar a porta e não voltar mais.